Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos iniciar o roteiro 1, aula de língua portuguesa. E ela é toda baseada nessa apostila aqui, que vocês estão vendo, Aprender Sempre, que vocês receberam na escola. Essa apostila de 8º ano de língua portuguesa, ela é bem completa, ela está muito enxugada, muito rápida. Eu gostaria muito que vocês, mesmo que não me entreguem a apostila agora, deixassem nela o nome da escola, o nome de vocês, nome completo, sempre nome completo em documento, prova, avaliação, atividade. Porque tem vários Mateus, tem várias Luísas, tem várias Melissas. Eu quero saber o nome inteiro para saber quem é, tá bom? A data e o ano que vocês estão. A turma, 8º ano, sim, é A, B, C, D, E, F, eu preciso saber todas as tarefas de vocês, tá bom? Porque cada professor recebe separado a sua tarefa. Isso, volta aqui para mim. Cada professor recebe separado a sua tarefa. Então é importante que você coloque o seu nome completo em cada tarefa, porque são professores diferentes que vão receber. Mesmo que você entregue um documento só junto, esse documento vai ser separado e cada professor separadamente vai receber essa tarefa. Então tem que ter nome, número e série, tá bom? Aí aqui, a tarefa número 1 que a gente vai ver hoje, roteiro número 1, é sobre contos, narrativas e contos. O que é a narrativa? A estrutura da narrativa. São os elementos que fazem com que a gente compreenda uma história que nos é contada. Certo? Tá conseguindo me ver aqui? Tá legal? Tá ok? Então vamos lá. A narrativa que a gente vai ver hoje é baseada na habilidade 35, na habilidade 24 e na habilidade 15. Mais tarde eu vou explicar para vocês essa história de habilidades, o que é. Só para diminuir um pouco do tempo da videoaula, volta aqui para mim, por favor. Só para diminuir o tempo da videoaula, tem algumas coisas que eu não vou poder falar para vocês agora. Eu vou explicar as habilidades em áudio que eu vou mandar para vocês depois. E também vou ler os contos em áudio. Portanto, agora a gente vai pular essa parte. Só para a videoaula não ficar muito extensa. Porque material de vídeo ele é mais pesado para rodar no celular. Por isso a gente vai cortar algumas coisas. Sempre que tiver texto na aula, eu vou mandar o texto separado em áudio para quem quiser ouvir e, melhor ainda, quem quiser ler sozinho em casa, fique à vontade que essa é a minha alegria. Nada me alegra mais do que ver vocês lendo, certo? Aí aqui, são 2 pequenos textos que a gente tem nesta tarefa. Um chamado O Encontro, do autor Leonardo Brasiliense. E o outro chamado O Vizinho, também do Leonardo Brasiliense. Nesses 2 contos, nós temos personagem, que é quem faz a ação na história. Narrador, que é quem conta a história pra gente. Volta aqui de novo. Isso é muito importante e todo mundo erra essa pergunta na prova. Narrador não é o escritor. Escritor está fora da história, é uma pessoa de verdade, real, que imagina a história e escreve no papel. O narrador, que vive dentro da história, também é um personagem da história. Ele não é real, o narrador. Por isso que a gente não deve confundir escritor com o narrador, certo? Narrador é um personagem dentro da história que nos conta o que está acontecendo porque ele viu, ou porque ele pressentiu, ou porque ele imaginou. Então é diferente narrador de escritor. Marca isso porque isso sempre cai na prova e a gente sempre erra. Então vamos lá. Narrador, tempo, em quanto tempo se passa na história? Quanto tempo se passa na história e em que época, certo? E espaço.
Qual é o lugar onde acontece a história? Toda a história que a gente criar ou que a gente ler, a gente tem que identificar onde aconteceu, quem está contando a história, quem são os personagens e em que época aconteceu. Sempre, quando a gente lê ou quando a gente escreve a nossa história, tem que ter esses elementos, que a gente chama de elementos da narrativa, certo? Toda historinha que a gente criar ou que a gente lê vai ter esses elementos. É isso que caracteriza uma narrativa. Aí aqui, essa é a primeira tarefa que a gente tem que fazer. Quando você for lá em cima e ler o conto O Encontro, você vai descobrir que tem os personagens que são o homem e a mulher. Você vai descobrir que o narrador, ele está contando a história dessas personagens. O narrador não está na história, então ele conta a história em terceira pessoa. O narrador conta a história deles, certo? E o tempo. Em quanto tempo se dá a história que ele está contando? Em alguns minutos. Em que lugar essa história acontece? No restaurante. Lendo a história a gente encontra todas essas informações, certo? Agora vocês vão ler a história O Vizinho e vão me dizer quem são os personagens da história, quem está narrando essa história, em que tempo. Ó, narrador, ele está em primeira pessoa ou ele está em terceira pessoa. Primeira pessoa, ele está falando a história dele mesmo. Terceira pessoa, ele está contando a história de outros. Quero saber que narrador é esse do vizinho. Tempo. Em quanto tempo a história se dá? Em que época? Quando? E espaço. Em qual lugar acontece a história do vizinho? Eu nem li ainda, mas eu acho que eu já imagino. O vizinho, eu já imagino onde a história está se passando. Certo? Essa é a primeira pergunta que vocês vão responder. A segunda, você sabia que em 2010 a Academia Brasileira de Letras organizou um concurso de mini-contos? Além de serem textos autorais e inéditos, os mini-contos deveriam contar, no máximo, 140 caracteres, o espaço de um tweet. Para quem gosta de internet, Twitter é uma das redes sociais que mais movimentam o mundo. E ela só comporta 140 caracteres. Como aquelas historinhas que a gente leu ali antes. Aí aqui são as pessoas que ganharam. Olha o tamanho das histórias delas. Primeiro lugar, Bibiana, 2 linhas. Segundo lugar, Carla, 2 linhas. Terceiro lugar, Eric, 1 linha. Se a história tem lugar, narrador, personagem e espaço, tá dentro da narrativa, não importa quantas linhas ela tem. A história tem que ter começo, meio e fim. Tem que trazer uma informação com narrador, personagem, lugar e época. Por que eu estou falando isso tão enfaticamente para vocês? Porque vocês vão fazer uma história também. É o exercício 4. Agora é a sua vez. Use a grade abaixo para produzir um conto de 140 caracteres. Atenção! A grade contém 180 espaços. Graças a Deus eu não dou aula de matemática, então eu não sei o que ela quer dizer com isso, mas eu espero que vocês tenham entendido o recado. Vocês vão criar uma história de 140 caracteres, certo? E vamos usar essa grade aqui para colocar a história de vocês. Quem for fazer no computador, vai ser bem mais fácil, que vai só dar os toquinhos no teclado. Quem vai fazer por escrito, eu suponho que fica mais fácil se você fizer em letra de forma, né? Agora, para quem faz em letra de mão, vai ser bem difícil. Faça a sua solução, contanto que atenda a comanda do exercício. Agora é a sua vez, use a grade abaixo para produzir um conto de 140 caracteres. Tá ok? Então esse é o exercício que nós temos. Volta para mim aqui. Essa é a tarefa número 1
O roteiro número 1 é para vocês fazerem isso, estrutura da narrativa, ver como é que o conto se dá, ler as duas histórias e fazer a sua própria história, tá bom? Um abraço, até mais!